Fala pessoal do terceiro ano A, tudo bem, tranquilos? Galera, vamos começar um conteúdo novo, aumentem a velocidade do vídeo, prestem bastante atenção e vamos lá. Nós vamos começar a estudar hoje circunferências, aqui na geometria analítica. Eu vou definir o que é uma circunferência, vou fazer uma preparação para o conteúdo não ficar muito difícil. Vamos relembrar algumas coisas aqui. Mas assim, eu já vou avisando que eu vou apresentar o conteúdo de uma forma um pouco reduzida, um pouco simplificada. Porque se eu for apresentar todos os métodos de resolver as coisas, acaba que os vídeos ficam muito grandes e no final das contas, o mais importante de tudo é o aluno entender e conseguir lidar com os problemas. Aprender a fazer com muitos métodos acaba não sendo muito produtivo porque vocês vão esquecer a maioria deles, então acho que é melhor focar nos mais objetivos e é isso aí. Bom galera, vamos fazer umas preparações aqui. Uma coisa que eu gostaria que vocês se lembrassem é da questão dos quadrados da soma e quadrados da diferença. Então vou apresentar aqui um exemplo de quadrado da soma. Essa expressão aqui é chamada de quadrado da soma de dois termos. E essa expressão aqui é quadrado da diferença de dois termos. Provavelmente vocês já viram isso aqui no nono ano, alguma série aí para trás vocês já viram isso. E vai ser interessante vocês terem isso aqui em mente no decorrer do conteúdo que a gente vai estudar agora, tá? Então, como que a gente resolve, vamos dizer assim, como que a gente resolve esse tipo de conta aqui, ó? Aí você vai fazer o seguinte, só um detalhe antes de ensinar para vocês como que resolve. Se você tiver apenas números dentro do parênteses, isso daqui não vai ser chamado de quadrado da soma ou quadrado da diferença, tá? Tem que ter pelo menos uma letra nesses termos. Pelo menos um. Pode ter duas, pode ser só letras, tá? Mas tem que ter pelo menos uma letra. Se tiver só números, aí não vai se encaixar no que a gente está estudando aqui. Não vai ser quadrado da soma nem quadrado da diferença. Bom, como que a gente resolve isso aqui? Se for o quadrado da soma, você vai fazer quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Deixa eu repetir. Quadrado do primeiro termo. Então, o primeiro termo ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo, que é 4, vezes o segundo, que é x. Mais o quadrado do segundo termo, que é x. Aí, no caso, 4 ao quadrado, 16, né? 2 vezes 4, 8. 8 vezes x, 8x. E x ao quadrado é x ao quadrado. Então, ficaria assim. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Qual vai ser a diferença quando a gente estiver trabalhando com um sinal de menos aqui, que a gente chama de quadrado da diferença de dois termos? A única diferença é que vai ter um menos aqui, ó. Esse mais ele vai continuar aqui. A única coisa que vai mudar é que vai ter um menos aqui, ó. Então, o quadrado da diferença vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 4, 8. 8 vezes x, 8x. X ao quadrado. Beleza, galera? Eu quero começar fazendo uma diferenciação entre circunferência e círculo, porque é comum a gente confundir essas coisas na matemática, tá? Aí tem um detalhe aqui, hein, galera? Eu escrevo aqui nesse programa com o mouse. Então, assim, é quase impossível eu fazer uma circunferência
bonitinha, tá? Muito difícil. Já é difícil fazendo no lápis. Imagina desse jeito que eu estou fazendo aqui. Então vamos lá. Qual é a diferença entre uma circunferência e um círculo? Esse desenho, vamos supor que isso aqui está perfeito, tá? Tá uma coisa perfeita. Isso aqui é uma circunferência ou um círculo? Bom, vai depender. Se o problema, se o exercício estiver tratando apenas dessa linha que está aqui ao redor, isso vai ser uma circunferência. Beleza? Agora, se ele estiver tratando da linha e de tudo que está aqui dentro, dessa região que está aqui dentro, aí é um círculo. Estão sentindo bem? Então é isso, é como se a circunferência fosse um bambolê daqueles brinquedos de criança e um círculo fosse tipo um CD daqueles de ouvir música. Ou um disco daqueles de ouvir música. Então, circunferência é só a linha, que é o que nós vamos estudar aqui hoje. Como que a gente define uma circunferência? Imagine que você tenha um ponto. Esse ponto aqui, eu vou chamar ele de centro da circunferência. Imagine que esse ponto, ele tenha a mesma distância em relação a uma série de outros pontos aqui na borda. Então, ó, eu vou colocar aqui alguns pontos. Imagine que haja uma infinidade de pontos aqui, tá? Entre esses pontos que eu coloquei, haja infinitos pontos. Vamos supor que a distância desse centro até qualquer um desses pontos seja sempre a mesma. Se eu for ligando isso aqui infinitamente, imagine que haja infinitos pontos aqui, ó, um do lado do outro. Quase que não dá para ver a separação entre eles. Isso aqui vai formar uma circunferência. Tudo bem? Então, circunferência é isso. É uma figura geométrica, né, que tem um ponto que fica no centro, cuja distância em relação a qualquer ponto da borda é sempre a mesma. Então, é uma figura geométrica que tem um ponto aqui no centro, cuja distância a qualquer ponto da borda é sempre a mesma. A distância aqui, ó, do centro até o ponto da borda tem que ser sempre a mesma. Nesse desenho aqui não vai ser, porque não tem como eu fazer o desenho perfeito. Beleza? Então isso é uma circunferência, tá, galera? Muito bem. Aí agora é o seguinte. Conforme eu tinha comentado para vocês lá no início, nós vamos estudar algumas figuras aqui na geometria analítica, né? Nós estudamos no conteúdo anterior as retas, ficamos um bom tempo estudando isso aqui. As retas, conforme vocês viram, ela tem uma equação que representa ela, né? Que no caso, a equação geral, nós estávamos representando assim. E a equação reduzida, nós estávamos representando assim. Ok? Da mesma forma, a circunferência ela também vai ter a sua equação geral e a sua equação reduzida. E o objetivo da aula é a gente entender essas equações, como que a gente encontra essas equações, e uma vez tendo essas equações, como que a gente obtém algumas informações da circunferência. Ou seja, apenas olhando para a equação, eu quero que vocês descubram como que a gente encontra o centro da equação e outros detalhes, como que a gente encontra o raio da equação, da circunferência, melhor dizendo. Então vamos lá. Coloquei aqui uma definição aqui para vocês, caso vocês queiram copiar isso aqui no caderno, tá? Fiquem à vontade. Uma circunferência com centro em x0, y0, x0, y0, é esse ponto qualquer que eu coloquei aqui, ó, que está aqui. Poderia estar em qualquer outro lugar, isso aqui é só para servir de exemplo. Então, uma circunferência com um centro em um ponto qualquer do gráfico
E raio R, um raio qualquer aqui também, é o conjunto de todos os pontos que estejam aqui na borda, equidistantes ao centro da circunferência. Ou seja, é o que eu expliquei ali para vocês. Por isso que é bom explicar antes, porque só lendo isso aqui, ó, pode ficar complicado para entender, né? O que ele está falando é assim, ó. Se você tem uma circunferência com um ponto qualquer, aqui no nosso caso é o ponto x0, y0, e essa circunferência tem um raio, sempre vai ter, a circunferência ela é formada por todos os pontos equidistantes a esse centro. Equidistantes é que tenham a mesma distância. Então, todos os pontos que tenham a mesma distância em relação ao centro aqui, ó. Então, foi aquilo que eu expliquei para vocês. Então, isso é uma circunferência, tá? Muito bem. Galera, para a gente obter as equações, a gente sempre vai fundamentar essas equações a partir desse centro aqui, tá? Ele vai ser importantíssimo. Aqui no nosso caso, esse centro eu estou chamando ele de C, poderia ser qualquer outro nome. E as coordenadas dele aqui é x0, y0. É lógico que nos exercícios isso aqui vai ser números, né? 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2. Ok. Então vamos lá. Para obter a equação, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular a distância desse ponto aqui, ó, que vai aqui da borda do raio até ao centro, beleza? Vamos supor que esse ponto aqui tenha o nome de P, mas não importa o nome, e as coordenadas dele sejam x e y, ou seja, um ponto qualquer aí no gráfico. Vamos calcular a distância desse ponto e esse ponto aqui, que é coordenada x0 e y0. Vou até colocar aqui, ó, x0, y0. Vixe, não vai caber. Então vamos lá. Então a distância do ponto P ao ponto C, ou do ponto C ao ponto P, tanto faz. Então vai ser x menos x0 mais esse y. Essa equação é aquela que a gente estava usando nos outros conteúdos, hein? Menos x0. Aí é o seguinte, galera. Agora eu vou fazer o seguinte. Observe que essa distância daqui até aqui é a mesma coisa que esse raio, certo? Essa distância aqui ela pode ser representada por esse raio. O raio é a distância do centro a qualquer ponto da borda. Então eu posso chamar isso aqui de raio, beleza? Eu vou chamar ele de R de raio. Vou escrever isso aqui de novo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados para eu tirar essa raiz quadrada daqui, beleza? Então eu vou levar ao quadrado dos dois lados. Lembre-se que em uma equação, por causa dessa igualdade, a gente pode fazer o que a gente quiser com ela, desde que a gente faça dos dois lados. Então eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Então aqui vai ficar ao quadrado. Quando eu for elevar ao quadrado essa raiz, ela vai ser cancelada, porque esse 2 do quadrado com o 2 invisível do índice da raiz se cancelam, aí a raiz some. Então eu já vou escrever sem a raiz quadrada aqui então. Ó. Aí agora, só para ficar mais bonito, eu vou deixar isso aqui do lado esquerdo e isso aqui do lado direito. Lembrando que eu não estou passando isso para cá com sinal trocado, eu só estou girando a equação. É como se fosse assim, ó. 2 é igual a 3, então, 2 é igual a 3. 2 mais 2 é igual a 4, então 4 é igual a 2 mais 2. Então eu vou usar esse raciocínio para eu virar a conta, tá?
Então eu vou deixar essa expressão do lado esquerdo para ficar mais elegante. Aí, galera, isso daqui, ó, é a equação reduzida da circunferência. Eu vou escrever aqui simplificado para andar mais rápido. Vou escrever aqui embaixo. Então isso aqui, ó, equação reduzida da circunferência. Vou escrever só isso aqui para dar mais rápido, tá? Equação reduzida da circunferência. Vamos dar uma analisada, né, nessa equação. Todo número, galera, que aparecer aqui, ó, e aparecer aqui, ele vai representar para a gente o centro da circunferência. Tá vendo que o centro da circunferência ele tem coordenada x0 e y0. Então, todo número que aparecer aqui, ó, x e aqui no y0, você já pode ter certeza, nem precisa de desenhar o gráfico. Isso aqui vai ser o centro da sua circunferência. Vai ser as coordenadas do seu centro da circunferência. Então, toda circunferência ela vai ter coordenadas representadas por aquele x0 e por aquele y0. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Professor, e esse x e esse y? Geralmente a gente não coloca números no lugar deles, a gente não substitui ele por números, tá? A gente deixa esse x e esse y aí. O único lugar que vai ter número aqui é no x0, no y0 e no r. Mas o que representa esse x e y? Eles são as coordenadas de qualquer ponto aqui da borda. Por exemplo, vamos supor que esse ponto aqui, ó, tenha coordenadas 3 e 2. Então o x vai ser 3, o y vai ser 2. Vamos supor que um outro ponto aqui tenha coordenadas 3 e 1. Então o x vai ser 3, o y vai ser 1. Mas a gente não vai substituir aqui, ó, por 3 e por 1, tá? Mas eles representam isso. Bom, aí você pode estar se perguntando, professor, isso aqui é a equação reduzida. E a equação geral? Esqueci de colocar um 2 aqui. E a equação... Ah, e tem outra coisa, né? Desculpa, hein, galera. E o R, né? Esse R aqui é o raio. Beleza? Então, esse R é essa distância aqui, ó. Desse ponto até esse ponto. Estão se sentindo bem? Aí você pode estar se perguntando, professor, essa aqui é a equação reduzida. E a equação geral? Bom, a primeira coisa para você encontrar a equação geral, se você tem isso aqui... Uma vez que você tem essa equação reduzida, para você encontrar a equação geral, você vai ter que resolver esses quadrados da diferença aqui, ó. Por isso que eu mostrei isso para vocês lá na aula passada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Então, vou separar aqui uma parte do quadro para a gente fazer essas coisas. Então, aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, o primeiro termo que aparece lá é o x, então vai ficar x ao quadrado. Depois vem o menos, aí você vem e coloca o menos. Aí 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o y, que é o x0. Beleza. Aí mais, né? Mais o segundo termo, que é o x0, x0 ao quadrado. Então deixa eu só escrever aqui, só para não ficar muito estranho. Lá estava assim. Então ficou, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí agora vai ficar assim, ó. Agora vem isso aqui. Beleza? Então vai ter um mais aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Agora a gente escreve esse mais. O bicho tá parecendo que não vai caber.
mais, vai ficar o quadrado do primeiro, que é y, menos 2 vezes, deixa eu escrever aqui de novo para vocês irem vendo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o primeiro, não precisa colocar esses pontinhos, tá? Eu estou colocando aqui só para ficar mais didático. Mais o quadrado do segundo. Então, o y0 ao quadrado. Isso daqui é igual, aí você repete o raio aqui, ó, o raio ao quadrado. Ficou parecendo um y. Aí agora vamos continuar a resolução. Vou repetir esse x ao quadrado. Vou trazer esse y ao quadrado para junto dele. Isso aqui não é uma necessidade, é só uma forma de deixar a equação de uma forma mais elegante, tá? Aí aqui, galera, ó, a gente geralmente deixa o x0 primeiro, tá? Antes desse x aqui, ó. Então vai ficar menos 2x0 x. Aí agora eu vou vir pra cá, ó. E aqui é x0, eu esqueci de colocar x0 aqui, ó. Beleza? Aí aqui, ó, vou trazer esse aqui pra cá. Coloco o y0 primeiro. Agora, eu vou repetir esse x0. Depois o y0. Aí, galera, lembra o seguinte. Lá na equação geral da reta, não sei se vocês se lembram, todos os termos tinham que ficar do lado esquerdo da igualdade. Aqui é a mesma coisa, tá? Então esse R aqui, ó. Deixa eu tirar esse círculo aqui desse x, esse y0. Esse R, a gente vai ter que passar ele para cá. Como ele estava positivo do lado direito, ele vai vir para cá negativo. Aí eu tirei ele que estava do lado direito e fiquei com 0. Então é assim, galera. Essa é uma forma de escrever a equação geral, tá? Essa é a equação geral da equação da circunferência. É elegante essa equação, né? Então, deixa eu escrever aqui. Equação. Ixi. Tá bom, sim. Equação geral da circunferência. Aí, galera, o que que acontece? Aqui nessa equação, não é tão simples você identificar qual que é o centro da equação apenas olhando para ela, tá? Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho para você descobrir isso aí. Aí, outra coisa que eu vou mostrar para vocês, aqui a gente acabou de ver como que faz para a gente passar da equação reduzida para a equação geral, né? E como que faz para a gente fazer o caminho inverso? Se eu quiser escrever essa equação no formato reduzido, igual está aqui, ó, como que faz, hein? Aí isso eu vou mostrar para vocês também. Só que eu acho melhor mostrar isso para vocês com números. Nesse caso aqui vocês já sabem porque vai ficar assim, né? Porque a gente saiu daqui e chegou lá. Então se a gente for fazer o caminho inverso, a gente vai sair de lá e chegar nessa equação aqui. Aí eu vou fazer o exemplo mais para frente com números. Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui uma equação.
Bom, galera, como que vai funcionar? Eu vou mostrar para vocês de uma forma que é quase um macete, vamos supor. Aqui no livro, ele apresenta dois métodos. O método de completar quadrados e o método da comparação. O método da comparação, o próprio livro não recomenda muito porque fica forçando o aluno a decorar as coisas. Ele recomenda mais o método de completar quadrados. O que eu vou mostrar para vocês aqui é o método de completar quadrados, só que não da forma que está no livro. É uma forma mais simplificada, tá? Porque eu acho que se eu for mostrar o método de completar quadrados, eu vou ter que ficar revisando conteúdos antigos toda hora. Aí vai ficar mais, o aluno vai ficar mais confuso ainda. Beleza? Bom, galera, vamos lá então. Primeiro você abre parênteses e coloca aqui x ao quadrado. Deixa eu ajeitar esse x aqui. Aí você vai deixar um espaço aqui para você preencher com alguma coisa depois. Coloca aqui ao quadrado. Aí mais, abre parênteses. Escreve o y. Deixa um espaço aqui, fecha parênteses, coloca ao quadrado. Aí aqui, esse número que está aqui sozinho, você vai passar ele para cá somando. Está subtraindo, né? Ele vai vir para cá com o sinal trocado. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Como que a gente vai preencher essas lacunas que ficaram aqui dentro do parênteses? Nesse parênteses que tem x, você vai pegar o número que acompanha o x e vai dividir ele por 2. Você vai pegar a metade dele, em outras palavras. Então a metade do 2 é 1. Conserva o sinal aqui que está junto dele e coloca aqui, ó. Então, menos 1. Mesma coisa você vai fazer aqui no y. Pega a metade do número que acompanha o y com o sinal e coloca aqui. A metade do 4 é 2. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse número que está dentro do parênteses, esse número que você colocou aqui, vai elevar ele ao quadrado e jogar ele aqui para o outro lado somando. Você sempre vai jogar ele somando, independente do número que tiver aqui, tá? Então, 1 ao quadrado é 1. Então, vou somar aqui com 1. Aqui, 2 ao quadrado é 4. Então, vou somar aqui com 4. Aí, agora, a gente repete isso aqui. X ao quadrado menos 1 mais x, y mais 2. Deixa eu colocar uma separação aqui. Ao quadrado. Vamos fazer essa soma aqui. 4 mais 1, 5. 5 mais 4, 9. Pronto, galera. A equação está no formato reduzido. É assim que a gente faz, tá? A equação estava no formato geral. E agora ela está no formato reduzido. Professor, mas aqui não deveria ter 3 números? Aqui, ó. E aqui só tem um número sozinho. É porque é como se isso aqui fosse, esse 4 fosse o resultado dessa conta inteira aqui, ó. Beleza? Mas é isso aí. Aí, galera, se o exercício pedisse para você encontrar as coordenadas do centro dessa equação aqui que está no formato geral, a primeira coisa que você ia fazer é passar ela para o formato reduzido, igual nós fizemos. Porque uma vez que ela estiver no formato reduzido, fica mais fácil de você encontrar essas coordenadas do centro, porque as coordenadas do centro são essas daqui, ó. Beleza? Da mesma forma o raio, né? O raio também vai ser bem simples da gente encontrar. Vamos encontrar isso então. Vamos tentar encontrar as coordenadas do centro dessa equação. Então, observa o seguinte, a primeira coisa que o aluno pensaria em fazer aqui é colocar x0 igual a menos 1, né? Porque aqui, ó, o x0 representa coordenadas do centro. Então, como ele está aqui no lugar do x0, então x0 é menos 1. Só que você tem que pensar o seguinte, ó. Lá naquela equação está assim, dentro do parênteses. Então, para que fique menos 1, para que aqui fique menos 1,
o x0 tem que ser 1. Esse x0 aqui, ó, ele tem que ser 1. Porque se ele for menos 1, vamos supor que esse x0 aqui seja menos 1. Aí esse menos com esse menos daria mais, aqui teria que ter um mais. Então tem que tomar bastante cuidado com esse detalhe, tá? Então se aqui tem um menos, então o seu x0 vai ser positivo. Então o nosso x0 é 1. Tá? Então a nossa coordenada, vou chamar o centro da circunferência de C. Então a coordenada x dele, que é o x0, vai ser 1. Qual vai ser a coordenada y0? Essa coordenada aqui, ó. Qual que vai ser ela? Aí você vai usar o mesmo raciocínio. Deixa eu escrever aqui. Lá está assim, né? Aqui está positivo. Se você falar que o x0 é 2, olhar aqui, tem um 2, desculpa, o y0. Aí você olha aqui, aqui tem um y0. Aí você fala, não, então o 2 é o y0. Se você falar que o 2 é o y0, ficaria assim, ó, y menos 2. Só que aqui tem um mais. Então, para que tenha um mais lá, teria que ser menos 2, porque aí esse menos com esse menos daria mais. Então, o nosso y0 ele é menos 2. Ou seja, você sempre vai colocar o sinal contrário, tá? Se aqui tem um menos, aqui vai ser mais. Se aqui tivesse um mais, aqui seria um menos. Da mesma forma aqui, ok? Então, esse é o centro da nossa equação. Vocês estão se sentindo bem com essa informação aí, galera? Eu creio que sim, né? Qual que é o raio? Vamos tentar encontrar o raio agora. O aluno pode pensar o seguinte, o raio é esse número que fica aqui do outro lado. Logo, o raio é 9. Só que não. Aqui, quando a equação está no formato reduzido, o raio ele está ao quadrado. Então, significa que o raio ao quadrado é igual a esse número aqui, que está lá, que é o 9. Aí, para você encontrar o raio, você vai ter que resolver essa conta aqui. Para tirar esse 2 do parênteses, você coloca uma raiz quadrada do número que está aqui do outro lado. Aí, raiz quadrada do 9 é 3. Beleza, galera? Então, fica assim. Esse é o raio e esse é o centro da circunferência. Vamos fazer mais? Então, deixa eu diminuir o zoom aqui, para a gente ver o que nós fizemos até agora. Então, nós fizemos isso aqui. Aí eu vou limpar o quadro para a gente fazer mais um exemplo. Bom, galera, vamos fazer esse exemplo agora. Então, essa equação está no formato geral. Vamos supor que o exercício queira que você encontre o centro da circunferência representada por essa equação e o raio dela. Então, primeiro passo, você escreve ela no formato reduzido, na forma de equação reduzida. Então, aquela coisa, abre parênteses, escreve aqui x ao quadrado, fecha parênteses, mais, abre parênteses, coloca... Opa, esse x aqui não fica ao quadrado, tá, galera? Só para ver se vocês iam notar. O quadrado fica de fora do parênteses. Aí y, fecha parênteses, sempre deixando um espaço dentro do parênteses. Aí o número que está aqui sozinho, você passa ele para cá, com o sinal trocado. Beleza. Aí agora vamos preencher essas lacunas. O parêntese que tem x, você vai preencher ele pegando o número que acompanha o x lá na equação e dividindo ele pela metade. Então,
Aqui tem o 3, o que tem um 6, a metade do 6 é 3. E você sempre repete o sinal, tá? Sempre repete o sinal. Aí aqui no y, você vai dividir o número que acompanha ele, que é o 3. Aí você pensa, professor, mas o 3 não tem divisão exata. Aí eu recomendo que você deixe na forma de fração, tá? Então, a divisão do 3 é 3 sobre 2, em forma de fração. Aí agora a gente vai fazer aquele esquema. Pega esse número que está aqui, eleva ele ao quadrado e passa ele para cá sempre somando. Então 3 ao quadrado é 9, então vai ter um 9 aqui sendo somado aqui. Ó. A mesma coisa a gente vai fazer com isso aqui. Ó. Então eleva cada um deles separadamente. Então vai passar somando, né? Já vou colocar o mais. Vai ficar esse 3 aqui ao quadrado é 9. E esse 2 aqui ao quadrado é 4. Aí, vamos resolver isso aqui agora. Tá? Vou fazer aqui separado. Isso aqui, galera, é uma soma de frações. Aí, os denominadores aqui são iguais, né? Se a gente for observar, os denominadores ali são iguais. Então, a gente pode... Eu vou fazer com esses dois aqui separados, para ficar mais fácil. Então, vamos fazer com eles aqui separadamente primeiro. Como o denominador é igual, você pode conservar o denominador e fazer a conta aqui em cima. Aí aqui em cima vai ficar menos 1 mais 9. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 9, e subtrai. 9 menos 1, 8. Então dá 4, dá 8, né? 8 dividido por 4 dá 2. Então deu 2. Então aqui vai ficar 2 mais 9. 2 mais 9, 11. Então, o resultado disso aqui tudo é 11. Eu vou deixar para escrever aqui na próxima linha. Vou repetir aqui. Agora nós já estamos preparados para saber qual é o centro da circunferência e qual que é o raio dela. Qual que é a coordenada x0 do centro da circunferência nesse caso aqui? Hein? É só vocês se lembrarem disso daqui. Se você colocar esse 3, se você falar que o x0 é 3, aí vai ficar errado, porque ficaria x menos 3. E não é o que está aqui, porque aqui tem um mais. Para que tenha um mais, o x0 tem que ser menos 3, porque esse menos com esse menos dá mais. Então você sempre vai colocar o sinal contrário. Então, as coordenadas do nosso centro da circunferência vai ser menos 3 no x. Aqui a gente troca o sinal também. Menos 3 sobre 2 no y. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Aí agora vamos encontrar o raio. O raio ao quadrado é igual a esse número que fica aqui isolado, ó, que no caso é o 11. Aí para você encontrar o raio, tira o 2 daqui e coloca uma raiz quadrada no número que está lá. Como o 11 ele não tem raiz quadrada exata e não é fatorável, você deixa assim. Então o raio aqui é raiz de 11 e o centro da circunferência é isso daqui. Estão se sentindo bem, galera? Creio que sim, né? Vamos fazer mais? Então vamos. Galera, vamos fazer esse exemplo aqui então. Prestem bastante atenção.
Essa equação ela também está no formato reduzido, embora possa não parecer para você, né? Ela também está no formato reduzido. Olha só como que vai ficar. No caso aqui, está faltando o número que acompanhava o y, né? Geralmente tinha um número acompanhando um y aqui, poderia ficaria algum número aqui acompanhando o y aqui também. E teríamos um número sozinho aqui também. Como eles não estão aqui, é porque eles são zero, tá? Aí o zero não precisa escrever aqui. Então qualquer coisa que esteja faltando aqui, em relação àquelas outras equações que nós vimos, é porque essa coisa que está faltando é zero. Aí olha só como que funciona. Abre parênteses, né, aquele mesmo processo, x, deixa um espaço, fecha parênteses. Para completar o parêntese que tem x, divide isso aqui pela metade. Metade do 4 é 2. Aí, para completar esse parênteses, a gente iria pegar o número que estaria junto do y, um número que estaria aqui, e iríamos dividir ele por 2. Mas como ele não existe, né, a gente vai considerar que ele é zero. Então você vai colocar aqui menos zero. Ok? E temos que colocar o quadrado aqui também, que eu estou esquecendo. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui x ao quadrado menos... Bom, galera, tem mais um detalhe aqui, né, que eu ia me esquecendo de colocar, que é o seguinte. A gente vai pegar esse número, vai levar ele ao quadrado e passar ele somando para cá. Então, o quadrado do 2 é 4. Então, a gente vai passar um 4 somando aqui. Aí, com o zero, você não precisa fazer isso, porque 0 ao quadrado é 0. Não faz sentido a gente escrever o zero aqui, tá? Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado. Esse y você pode fazer a subtração dele aqui, ó. Y menos 0 é o próprio y, então fica y ao quadrado. E 0 mais 4 é 4. Agora a gente já pode passar para a etapa de encontrar o centro da circunferência e o raio. Então o centro da circunferência vai ter, a coordenada x dele vai ser esse número com o sinal trocado. Então o 2 positivo. Aí, o y seria um número que ficaria aqui, né, dentro do parênteses. Como a gente viu que ele é zero, você vem e coloca zero aqui. Esse é o centro da circunferência nesse caso, beleza? Aí o raio ao quadrado é igual ao número que fica sozinho aqui desse lado. Então é igual a 4. Para encontrar o raio agora, a gente tira esse 2 daqui e coloca uma raiz quadrada no 4. Raiz quadrada do 4 é 2. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Se a gente fosse desenhar essa circunferência, só para exemplificar aqui. Então, o centro da circunferência é 2 no x e 0 no y, né? Então, vamos supor que o 2 esteja aqui. O 0 no y continua aqui em cima, ou seja, nem sobe nem desce. Então, o centro da circunferência ficaria aqui, ó. E o raio é 2. Então, seria uma circunferência
que teria raio 2. Ó. A distância daqui até aqui seria 2. Então aqui seria o ponto 4. Aqui seria o ponto 0. Daqui até aqui teria uma distância de 2 também. Beleza? Então a circunferência seria assim. Então é isso, galera. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp e até a próxima. Falou!